aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre os artistas que tiveram muito sucesso em grupos musicais, mas quando tentaram carreira solo, floparam vergonhosamente. Só pelo título do vídeo, várias pessoas devem passar pela cabeça de vocês, né? Então a gente vai falar dessas pessoas, vamos falar um pouco sobre o trabalho desses artistas aí solo, o que vingou, o que não vingou, onde foi parar o quê, como eles acabaram esquecidos no churrasco com as filhas da Adriana Bombom e muito mais. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir várias estampas. É uma mais linda que a outra. Vamos começar com The Pussycat Dolls, né? Nossas bonequinhas xoxota de gato provaram aí pra gente que elas foram tão grandes quanto o flop delas em carreira solo. As Pussycat Dolls tiveram um sucesso absurdo como grupo. Elas podem ter lançado apenas 2 álbuns de estúdio, mas isso foi o necessário para elas se tornarem referência quando se fala em cultura pop e principalmente em grupos musicais que deram muito certo. Bom, a primeira coisa que é muito importante a gente já colocar como um fator que faz com que as meninas das Pussycat Dolls flopem de forma individual é quando a gente pensa no que foi construído no nosso imaginário em relação a elas como um grupo e depois quando elas fazem carreira solo. Isso é uma coisa que eu não vou repetir nos outros tópicos, porque de certa forma é muito o que bate em todos os artistas envolvidos nesse tópico aqui de vídeo. Às vezes, a identidade e a imagem formadas dentro de uma dinâmica de grupo acabam não traduzindo facilmente uma carreira solo de sucesso para os artistas envolvidos. O público acaba tendo uma associação muito forte com membros, a imagem e som de um grupo como um todo, tornando um desafio muito grande para essas pessoas se estabelecerem de uma forma solo distinta. Porém, aqui nessa primeira fala nossa, a Nicole Scherzinger, que foi a vocalista das Pussycat Dolls, se destaca um pouco. Por quê? Porque a Nicole, de certa forma, ela era muito impulsionada como a líder do grupo. A gente percebe que nos próprios videoclipes, por ela ser a lead vocal do grupo, ela aparecia muito mais do que as outras meninas. Mas a dinâmica das Pussycat Dolls como um todo acaba tendo uma linguagem única que a própria Nicole não conseguiu sustentar no solo. Mudanças de estilo, gênero, som, entre outras coisas, acabaram repercutindo para que os fãs não amassem o trabalho solo da Nicole. Tanto que o debut álbum dela, intitulado Her Name is Nicole, foi cancelado e ela só conseguiu lançar algo relevante em 2011 como um álbum de estreia intitulado Killer Love. Mesmo assim, as farofas da Nicole foram bem moderadas e o seu potencial acabou sendo perdido com o segundo álbum, que é totalmente esquecível. A gente tinha expectativas bem altas em relação ao lançamento solo da Nicole, porque a gente acreditava que ela pudesse ter um diferencial a acrescentar do que as Pussycat Dolls como um todo já tinham provado pra gente. Só que nós percebemos que a Nicole realmente segue o potencial daquilo ali em tudo que ela oferece. Só que fica menos interessante o trabalho dela por ser somente ela. E as outras meninas são muito queridas por uma fanbase toda. Quando Ashley Roberts lançou, por exemplo, o álbum dela Butterfly Effect, por mais que fosse extremamente consistente, ela não vingou por muitos não conseguirem correlacionarem ela ao Pussycat Dolls, porque simplesmente ela não era uma pessoa que tinha um vocal muito frequente ou aparecia tanto quanto a Nicole. A Melody, que era uma outra pessoa que tinha muito potencial e que ela muitas vezes dividiu com a Nicole partes altas nas músicas, ela acabou também sendo esquecida no churrasco com os seus lançamentos solo.
Jessica Suta também foi outra pessoa que ela tentou fazer uma carreira solo, mas ela também acabou não vingando. De qualquer forma, ficaram aí conhecidas por pelo menos terem feito alguma coisa em aspecto de carreiras solo. Mas uma coisa é fato em relação a todos os solos das Pussycat Dolls. Todas foram extremamente mal promovidas e tiveram um time péssimo para lançarem suas carreiras solo. A gente sabe que a Nicole foi a que mais estava no timing certo, mas com o cancelamento do álbum dela, acabou que ela não vingou, né? Por mais que o Killer Love tenha saído em 2011, alguns anos apenas depois do último álbum e grande sucesso das meninas, que foi o Doll Domination, ainda assim não conseguiu levar a Nicole tão longe. Então, assim, tudo foi muito mal organizado para fazer com que essas artistas acontecessem de certa forma. Fora a quantidade de cancelamentos e outras oportunidades que a Nicole teve aí de apresentar pra gente seu trabalho inédito e ficou totalmente com Deus. A mesma história se repete para as Spice Girls muitos anos antes das próprias Pussycat Dolls se tornarem o que elas se tornaram. Só que quando as meninas resolveram endossar uma carreira solo, elas não conseguiram cativar o público num geral. Por mais que algumas delas conseguiram sim criar carreiras memoráveis e conseguiram se construir através dos anos, outra parte acabou ficando totalmente com Deus. Sim, gente, vamos falar de Victoria Beckham, a mais fracassada no aspecto de uma carreira musical pós o final ali das Spice, né? Ela lançou um único álbum na carreira dela, mas a melhor coisa que ela fez, sem sombra de dúvida, foi pegar todos os seus esforços e colocar-se na moda de uma vez por todas. Afinal de contas, quando ela era Posh Spice, ali dentro das Spice Girls, ela já era muito voltada para o visual. Então, isso fez muito mais sentido com a narrativa dela do que ela lançando um álbum solo, sendo que, num geral, ela tinha pouquíssimas partes como cantora nas Spice Girls. Quando ela lançou sua carreira solo e o seu único álbum de estúdio lançado até hoje, ela enfrentou uma briga muito grande de charts com Kylie Minogue. Além delas terem brigado por causa das suas músicas de trabalho, no caso que era Can't Get You Out of My Head da Kylie versus I'm Not That Innocent Girl, a Kylie acabou levando a melhor. E no caso, Victoria ficou em 6º lugar na parada de UK. Num geral, o álbum dela flopou violentamente e rendeu apenas 2 singles. Por outro lado, nossa querida diversificou sua carreira além da música e se envolveu fortemente com design de moda e se estabeleceu como uma figura respeitada nessa indústria desde então. A Geri também, que foi uma outra que saiu ali das Spice e de certa forma ela rapidamente endossou uma carreira solo que no começo teve muito sucesso, ela acabou durando poucos anos. Na verdade, o último álbum de estúdio que a Geri lançou foi lá em 2005, que foi um super fracasso comercial. O Passion dela vendeu em um ano de lançado, no ano de 2005, apenas 10 mil cópias. Um fracasso absurdo para uma das pessoas mais comentadas de todos os tempos na mídia do final dos anos 90. A Mel B também, que foi uma outra pessoa que enfrentou muito a mídia e foi muito comentada, também enfrentou um sucesso moderado. O álbum debut dela, Hot, teve até assim uma determinada relevância, mas o seu álbum LA State of Mind flopou de uma forma inacreditável, vendendo apenas 1.500 cópias. Os Backstreet Boys, que também são referência quando se fala em pop, não conseguiram emplacar carreiras solos relevantes. Por mais que os meninos tenham vendido mais de 100 milhões de álbuns na carreira deles, no aspecto solo, eles foram fracassadíssimos.
Provavelmente, a pessoa que mais se esforçou dentro ali dos Backstreet Boys para construir uma carreira solo paralela foi o Nick Carter. No começo, ele até conseguiu ter uma determinada relevância com o álbum dele, Now or Never, mas o impacto dele artístico solo foi muito maior no Japão do que dentro dos próprios Estados Unidos. Ele chegou a lançar um segundo álbum em 2011 intitulado I'm Taking Off, mas recebeu mais visibilidade no Japão do que em qualquer outro lugar. O álbum vendeu 20 mil cópias. Quando foi lançado nos Estados Unidos, ele até conseguiu debutar no top 20, mas no geral, o álbum é um fracasso comercial. Em 2015, ele lança um terceiro álbum de estúdio intitulado All American, que o primeiro single até era um feat com Avril Lavigne, mas o álbum flopou tanto que até hoje não existe o número de cópias vendidas ao certo de quanto esse disco de fato vendeu. O Brian, que é um dos grandes vocalistas ali dos Backstreet Boys, ele resolveu fazer uma coisa que até gerou uma carreira de sucesso para ele, mas foi muito nichado, porque ele resolveu virar um cantor gospel como solo. Ele lançou um álbum gospel que chegou no primeiro lugar das paradas desse tipo de álbum nos Estados Unidos, mas no geral ele nunca conseguiu ter uma carreira relevante mainstream. O primeiro álbum dele vendeu mais de 100 mil cópias e depois ele ficou lançando projetos mais assim, selecionados e principalmente de Natal, que não alcançaram uma grande notoriedade como o primeiro álbum que ele fez lá em 2006. O NSYNC já é um outro caso à parte. Por quê? Por mais que o Justin Timberlake tenha se tornado um ícone e aproveitado o timing certo para poder lançar a carreira solo dele, os outros membros do NSYNC simplesmente ficaram com Deus. Tirando o Jay-Z, que era o que mais tinha potencial, vamos dizer assim, dentro do grupo por conta da relevância que ele já tinha no NSYNC no aspecto de ter grandes vocais ali, diferente dos outros meninos, mas o timing acabou com o Jay-Z. Quando ele foi lançar de fato o primeiro álbum dele, ele já estava 2 anos atrás apenas do Justin Timberlake, o que fez com que o Schizophrenic, que é o álbum dele, não se tornasse tudo isso na indústria. Por mais que muita gente goste desse álbum, né, o disco foi muito mal promovido e ele de fato não conseguiu emplacar uma carreira como artista solo. Se provavelmente ele tivesse lançado esse álbum no mesmo ano que o Justin lançou Justified, provavelmente ele tinha se tornado alguma coisa. Mas é bem óbvio o tipo de artista que o Justin era no aspecto de como ele se envolvia nas produções musicais, como ele entendia a linguagem da música que ele queria fazer, versus os outros membros que eles eram muito mais assim, controlados por um determinado sistema, né? Mas isso daí é uma outra coisa pra gente discutir em outro vídeo. E por último, né, gente, o Fifth Harmony, que tinha tudo para ter todas as vocalistas no topo das paradas, mas as meninas ficaram totalmente com Deus e somente a Camila do Cabello conseguiu se tornar realmente uma referência no mainstream. Gente, é muito frustrante falar do Fifth Harmony porque as meninas, de fato, lançaram carreiras paralelas e lançaram músicas boas. Porém, quando a gente compara o aspecto de promoção de cada uma delas, a gente consegue perceber em como a Camila foi uma artista muito beneficiada por todo o timing do que o Fifth Harmony vivia naquela época. Mas sem dúvida, a Normani é a nossa grande frustração, né? A Normani conseguiu aparecer na Billboard, ela tem uma base de fãs gigantesca, mas simplesmente ninguém faz ela lançar um disco. Ela tá há dezenas de anos produzindo esse material e ela até hoje, desde quando o Fifth Harmony acabou, só lançou 2 singles. Isso é inacreditável e inaceitável. Se ela tivesse produzido um álbum, lançado, feito a porra toda, ela já teria se tornado uma das grandes referências desse grupo. Triste, realmente muito triste. Bom, agora eu quero saber de vocês. Tem outros grupos que renderam esse mesmo tipo de tema? Comenta aqui que eu faço um parte 2. É óbvio que tem outros, né, gente? Então eu quero deixar aberto para vocês comentarem mesmo, pra gente poder puxar essa discussão aí e fazer outros vídeos. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo aí ou live nossa. Tchau!